Olá, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus nos ensinou que a palavra de Deus é alimento. O Senhor nos ordenou a não viver só de pão, comida material, mas se alimentar espiritualmente também. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube informe você que tem um vídeo novo no canal. Depois da vinheta a gente volta. Amém. Pega a sua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4 e versículo 4, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O nosso Senhor Jesus, ele estava jejuando há 40 dias no deserto, e a Bíblia diz que ele teve fome. Então Satanás, ele é um ser que ele tenta o homem na sua necessidade. Satanás, ele tenta naquilo que a gente mais necessita. Ele tenta pegar você no ponto fraco. E o ponto fraco de Jesus, que estava forte no espírito, era a fraqueza da carne, porque ele não tinha comido, a carne estava fraca, precisava de alimento. Então Satanás, ele pediu a Jesus para transformar as pedras em pães para que ele pudesse matar a fome. E Jesus falou para ele: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus nos ensinou que o verdadeiro alimento é o espiritual. Você pode estar bem financeiramente, você pode estar bem tendo bens materiais, mas se o seu espírito não estiver bem, com todo o dinheiro, com toda a fama, com todos os bens materiais, a vida não vai bem. A vida espiritual indo bem, a pessoa pode ser pobre, pode morar numa favela, pode morar numa comunidade, pode morar numa casa de um cômodo e um banheiro. Mas se o espírito dela está bem, se ela está em comunhão com o Senhor, se ela está alimentada pelo Espírito Santo, ela olha para tudo aquilo e dá glória a Deus, e dá graças a Deus. Muitas pessoas deixam de glorificar o nome do Senhor porque acham, como tem sido pregado hoje em dia, que igreja é um lugar para você frequentar para que Deus te deixe bem financeiramente. E não é nada disso. Então, Jesus falou, olha, nem só do pão vive o homem, ou seja, nem só de coisas materiais. Para o homem viver bem, para o ser humano viver bem, ele tem que estar em comunhão com Deus, porque ele foi feito pelas mãos de Deus. Ele foi feito para adorar a Deus, ele foi feito para ter amizade com Deus. O homem foi feito para espelhar o Espírito Santo de Deus nele. Mas como aprender a fazer isso se você não aprender a palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus estava citando uma passagem de Deuteronômio 3:8. Lá em Deuteronômio 3:8, né, o Espírito Santo de Deus falando a Moisés e falando com o povo, que o Senhor nunca deixou aquele povo no deserto passar fome. Deus deu maná, Deus deu codorna, Deus fez sair a água da rocha, né? De dia tinha uma nuvem que fazia sombra para aquele povo, porque eles estavam no deserto, e no deserto a temperatura vai acima de 40 graus, e durante a noite tinha uma coluna de fogo, porque o deserto, se de dia vai para uma temperatura maior que 40 graus, acima de 40 graus, de noite ao contrário, ela cai abaixo de zero. Então, para esquentar o povo, para o povo não passar frio,
o Senhor deixava ali uma coluna de fogo sobrenatural para o povo de Israel. Então Deus sempre cuida do seu povo, mas não adianta nada você ter bênçãos materiais e não alimentar o seu espírito. Nós temos duas vidas, a vida espiritual e a vida material. Existe a vida material, que é essa aqui, e existe a vida espiritual. Como é que você está espiritualmente? Como você está espiritualmente? Você tem alimentado o seu espírito? Você tem alimentado o seu espírito com o quê? Com bebida alcoólica? Com droga? Com prostituição? Você tem alimentado a sua vida espiritual com mentira, com palavrões, com ofensas, com mágoa? Isso só traz doença. O salário do pecado é a morte. Mas quando você deixa a palavra de Deus alimentar o seu espírito, quando você abandona as coisas desse mundo para servir o Senhor, você está se alimentando verdadeiramente. Você só se alimenta se o Espírito Santo de Deus alimentar o teu espírito. E como fazer o Espírito Santo de Deus alimentar o nosso espírito? Lendo a palavra, buscando na palavra de Deus entendimento, buscando na palavra de Deus profundidade, para te ajudar na caminhada, para te ajudar na santidade. Fora isso, não tem como. Era isso que Jesus estava falando. O que adiantava Jesus comer aqueles pães por ordem de Satanás? Ou seja, era o diabo que estava orientando o Senhor Jesus. Mas como o Senhor Jesus nunca foi, nunca será alimentado ou orientado, guiado por Satanás, ele rechaçou aquela palavra com outra palavra, mas com a palavra de Deus. Você só deve se defender com a palavra de Deus. Se você se defender com suas próprias mãos, meu irmão, minha irmã, você vai cair. Porque a nossa mão é de carne, ela é fraca. Você atravessa uma agulha nela. Mas com a palavra de Deus, você consegue se alimentar verdadeiramente. Com a orientação do Espírito Santo, você consegue realmente se orientar. O ser humano, ele foi feito para ter comunhão com Deus. Não adianta você viver sem comunhão com o Espírito Santo. Deus, ele deixou um manual para que o homem possa viver de maneira correta. Todo aparelho que você compra, um celular, um som, uma TV, um carro, vem com um manual. O fabricante, ele deixa um manual para você poder aprender a lidar com aquilo que ele criou, com aquele aparelho. Deus também deixou o manual. O manual é a Bíblia. A Bíblia é o manual de vida do homem. Tanto é que as leis são baseadas na Bíblia. Ainda que o homem hoje, né, nós temos que frisar que o homem está tirando todas as leis de Deus da lei humana. Por exemplo, não matar, não roubar. Quem mata tem que ser preso. É crime matar. Roubar é crime, né? O adultério era crime até há pouco tempo, tiraram o adultério como crime, mas a palavra de Deus condena o adultério. Falso testemunho, né? Você acusar alguém diante das autoridades e não provar, né? O processo cai em cima da pessoa que não prova aquilo que fala. Tudo isso saiu da Bíblia. A palavra de Deus é a verdadeira orientação. Você quer aprender como ser um bom marido? A Bíblia ensina. Você quer aprender a ser uma boa esposa? A Bíblia ensina. Você quer aprender a ser um bom filho, respeitar pai e mãe? A Bíblia ensina. Tudo que é necessário para que o homem viva de maneira correta diante de Deus tem na sua palavra. A palavra de Deus é o verdadeiro alimento. A palavra de Deus não pode faltar na vida do ser humano. E aqui eu não estou falando de religião, estou falando de Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. As religiões usam a Bíblia. A Bíblia é para o católico, para o evangélico, para o espírita. A Bíblia é para o muçulmano.
embora que o muçulmano não use, é para o mormon, é para o testemunha de Jeová, é para o ateu. Bíblia não tem a ver com religião. Bíblia tem a ver com aquilo que Deus quer que o homem faça, aquilo que Deus quer que o homem execute. Não tem como você viver em comunhão com Deus sem aprender a palavra de Deus. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus possa te abençoar. Dê o seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo, para que a gente possa melhorar cada vez mais esse trabalho. Fica com Deus.